Eu apareço aqui? Não. Boa noite. Oi, 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 todo mundo. Todo mundo. Eu vou agora acenar, porque eu aprendi a acenar também. Todo mundo, boa noite. Só quero aprender a acenar quando eu estiver nas lives de outras pessoas. Espero que todo mundo esteja bem. Eu queria mostrar essa plaquinha que eu recebi sobre o centenário do Paulo Freire. Olha como é importante, né? Qualquer discriminação é imoral. Eu recebi num dia tão importante da gente falar de placa. Eu vou voltar com a minha placa da Marielle para cá. Ontem e hoje foram dias muito importantes, né? Da gente falar desse símbolo que é a placa sobre... Nós queremos saber, né? Quem mandou matar Marielle e Anderson. Vão chegando, eu sempre imagino vocês chegando devagar. Eu não sei por que eu imagino vocês chegando fazendo barulho. Eu nunca imagino que tem silêncio na chegada de vocês. É como se estivesse fazendo muito barulho. Eu continuo explicando que eu estou com filtro, então é muito mais iluminada e pálida do que o normal, que é para quem faz a leitura labial. E no nosso exercício de lembrança da audiodescrição, eu tenho o cabelo branco e ele está bastante bagunçado. Eu sempre faço adjetivações. Meu rosto é branco e pálido. Eu tô com os óculos de aro azul e com um paletó azul marinho com uma camiseta azul marinho por dentro. E atrás de mim há uns quadros coloridos, em particular a arte da Pri Barbosa, que quem não conhece eu continuo recomendando. E essa arte aqui é da Valentina Fraz, que tem um estúdio Anêmona, que vocês também conseguem localizar por aqui pelo Instagram. É bacana saber de onde vocês estão nesse momento, de Nova Iguaçu. O que vocês forem contando, eu vou imaginando de onde vocês estão. O verbo de hoje, eu vi que vocês continuaram pedindo para a gente abrir os exercícios. A Jéssica ficou bastante feliz em ter que abrir novamente os exercícios. Ela está aqui online, então a gente pode fazer o bullying necessário sobre os exercícios com ela. Lembrem sempre que é importante vocês responderem logo, porque ele tem uma hora que tem que fechar, né, gente? E então respondam logo depois. É tão simples, é de marca X, a gente gosta da letra E, então é fácil. Eu tô vendo de onde vocês vêm: Rio, Espírito Santo, Goiânia, Rio Grande do Sul. É bacana, né? A gente imaginar locais tão diferentes, por mais que a gente... Eu não sei vocês, senti falta do encontro presencial. Por outro lado, imaginar a gente se encontrar assim, né? Pessoas tão diferentes e que se aproximam. Olha, Recife, Íris, Louveira de São Paulo, Rio de Janeiro, de Florianópolis, Barra Mansa no Rio de Janeiro, São Paulo. E é bacana vocês botarem o nome, porque às vezes eu não sei porque, né? Vem qualquer combinação no Instagram. Minas Gerais. O nosso verbo de hoje é reparar. Eu estou junto com a Jéssica fazendo toda uma tentativa de convencimento da Ivone, para quem sabe ela conseguir vir semana que vem e ela conversar também, né? Ter esse momento que vocês possam se encontrar com ela. Ela prometeu nos 2 últimos verbos, mas a gente está tentando convencer. Oi, Virgínia, Suzana, que ela venha semana que vem, que são verbos. Vamos repetir. A gente está fazendo o encontro sobre o livro Esperança Feminista.
Nós já vimos ouvir, imaginar, aproximar, acalentar, lembrar. Hoje a gente vê reparar. Semana que vem é recriar e celebrar. Porque era muito importante ter a Ivone no celebrar, que foi uma imaginação, que foi ela que colocou, né? Compartilhar, perguntar, falar e desobedecer. Ela já disse que queria estar no falar e desobedecer, e eu acho que é um excelente momento para a gente ouvi-la. Mas eu queria muito ter a oportunidade de estar com vocês do outro lado, deixando só ela falar, só ela conversar. Eu vou continuar tentando, né? Mas como eu já disse, ela está em recuperação, a tecnologia ainda é uma novidade, né? E é natural. A gente pode começar. Esse domingo a gente tem banquinha. A Jéssica deve estar por aqui para lembrar para a gente qual é o tema da banquinha, que eu ainda vou estudar e me preparar. Que bom que chegou o livro, muito bom que chegou o livro. Eu quero contar a novidade que eu soube hoje. O livro está indo para a 3ª edição. Já esgotou a 2ª tiragem. Isso é quase que inimaginável para mim, né? Como é que um livro com um título sobre feminismo, sobre esperança, pudesse circular de uma maneira tão bacana, mesmo sabendo quanto o livro é caro, quantas coisas tão difíceis, mas é muito legal, viu? Eu queria agradecer a todas as pessoas, isso significa muito, especialmente para quem isso vai ajudar muito a pagar as contas, né? Então, obrigada a cada uma de vocês por ter feito circular e por continuar fazendo ele circular. Graziela, se em algum momento você puder me escrever, contar sobre como foi usar os verbos em sala de aula, ou em exercícios, ou em conversas, porque aqui é esse momento em que eu estou falando e conversando com vocês, mas histórias que vocês tenham de como vocês usaram em outros lugares, eu vou adorar saber. Posso começar, gente? Se vocês ficarem acenando, eu vou ficar botando o dedo aqui para acenar depois que eu aprendi a acenar. Então, não vai... Amanhã eu vou estar na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma maravilha contar assim, né? Eu vou estar na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas vai ser um lançamento muito bacana amanhã. Se vocês puderem estar presentes, conversar, fazer perguntas. Mas podemos começar? Eu vou continuar deixando aberto, certo? Se isso estiver incomodando pessoas com variações de atenção, eu fecho. Não, presencial não. Quando eu digo vou estar, é online, né? Eu vou continuar deixando aberto, mas se isso estiver perturbando as pessoas com diversidade de atenção, eu fecho e fico abrindo quando a gente for fazer interações. Pode ser assim? Se isso estiver muito perturbador para alguém, a gente fecha. Então, esse foi um verbo, gente, que eu queria contar, que eu lendo para me preparar para hoje, eu me surpreendi. Inclusive, com o que foi. Os comentários incomodam, eu vou desligar. Eu desativei os comentários e eu ativo quando for fazer uma pergunta, ou seja, eu faço antes e dou tempo para o atraso até chegar a vocês e a gente abrir. Mas esse foi um verbo que eu me surpreendi lendo com o que nós havíamos construído. Eu não sei se vocês já viveram isso, de escrever e depois se distancia. A gente parece que aprende com a gente mesmo, né? E eu aprendi muito com o verbo da Ivone, hoje me preparando para aqui, e com o elemento de encontro entre como eu construí o reparar e como Ivone disse como fazer a reparação feminista. E como ela construiu isso fora do que são os marcos hegemônicos de reparação, como as leis, os estados nacionais, né?
que não é dizer que elas não são importantes, mas como é que nós fazemos no vivido. Então, eu vou começar na ordem, comigo, passando para a Ivone, e vou tentar parar no meio em alguns momentos para conversar e a gente se ouvir. Como nordestina, nós falamos muito no imperativo. E quando se diz assim no imperativo, parece até que é impositivo, né? Pela gramática. Mas repare, mas é só assim, repare. E quando tenta pronunciar comigo, repare, né? A gente parece que tem um prefixo aqui, que pede que pare, mas ele também é um verbo que remete a essas coisas pequenininhas da vida, né? As reparações, os consertos, a ideia de uma costura. Mas ele tem um pedido, quando você diz, olhe, repare nisso, repare. É um pedido para o agora. E a reparação feminista é fazer voltar. Né? Reparar algo no feminismo é fazer voltar algo que foi espoliado. E que foi espoliado pelos regimes de opressão, pelo patriarcado, pelo racismo, pela homofobia. E é uma tentativa de se refazer a história, mas que a gente não consegue refazer o vivido. Porque a reparação, e esse é o grande desafio de um verbiário feminista, que é uma tentativa de criação de uma estética, de uma beleza, de uma esperança nesse verbo, ele carrega nele uma profunda dor, que é a expoliação prévia, que é a desumanização prévia. Reparar algo dentro do feminismo é sempre depois de atos brutais de desumanização, de expoliação. Mas é uma tentativa de refazer a história. Então, o que nós vemos com essa cena da placa e do que continuamos persistindo em perguntar sobre quem mandou matar Marielle, é sobre reparações, é sobre a busca da verdade, do justo. Mas é um ato a posteriori de desumanizações brutais. Mas ela tem início de alguma maneira, né? Essa história ela pode ser contada desde a sua abstração da reparação dos estados nacionais ao que foram, no caso dos direitos das mulheres, violações importantes de direitos. A história da Lei Maria da Penha é uma história de uma brutal violação de uma mulher, vivido na intimidade disso que nós chamamos a violência doméstica, né? A tortura, os maus tratos vivido por Maria da Penha, da qual ela percorre todo o itinerário judicial no Brasil, chega a cortes internacionais, da qual o Estado brasileiro é responsabilizado. Assim, a história de Aline Pimentel, que foi vítima de violência obstétrica, morte materna. Então, os estados, nesse uso oficial da reparação histórica, da reparação jurídica, é um refazer de uma história que foi vivida de uma maneira brutal, naturalizada, de expoliação e de alienação, e que se reescreve essa história como algo injusto, né? Então, isso que hoje nós nomeamos como a violência contra as mulheres, como o próprio feminicídio, que eram circulações de palavras que não existiam. Nomear é uma forma de realizar ausências sobre o justo, porque durante muito tempo as pessoas se perguntavam por que nós precisamos de uma palavra para aquilo que é um crime brutal, como o homicídio. Por que nós precisamos da palavra feminicídio, né? E aqui vale uma pausa. Feminicídio é uma palavra, é uma categoria jurídica, é uma categoria sociológica, é um terrível experiência vivida pelas mulheres, e recentemente uma decisão do interior de São Paulo estende para as pessoas trans, o que é muito importante. A alienação do corpo, da vida, da integridade,
pela misoginia, pelo patriarcado. E são as mulheres latino-americanas que passam a dizer: eu preciso nomear essa alienação, eu preciso nomear essa desumanização, de uma maneira que aponte o dedo para estruturas de poder que opera para que uma mulher morra simplesmente por ser uma mulher. Muitas vezes na casa, nas relações familiares e afetivas. Mas a reparação, que é esse refazer da história, ela começa mulher a mulher. Ela começa quando uma mulher ouve a história de outra mulher. E aqui mulher entendam no sentido amplo dessa categoria de representação do vivido sobre o patriarcado. Que quando uma se aflige, é afligir-se com a dor da outra. Só que a apreensão, e aqui eu começo a passear por algumas categorias e ver se nós seguimos juntas, eu vou abrir para ver se nós estamos caminhando juntas. Quando nós sabemos que uma mulher morre por violência doméstica, por feminicídio, nós temos a cena diante de nós. Mas não necessariamente isso nos leva a uma relação ética de apreensão desse fenômeno. Apreender um fenômeno com 2 E's, né? É começar a conectar-se com aquela cena que pode ser normalizada pelos sistemas de opressão. Nem todos os fenômenos, mesmo os mais brutais, eles levam à comoção. Comoção, ele é um afeto. Comoção, mas ele é um afeto ético, que é nos deixar tocar. E ele não vem por um ato racional, de que eu agora vou me comover com algo. Nós somos treinadas, docilizadas, domesticadas. Aqui desumanizações nos causam dor, aqui nos causa uma comoção. Vocês acompanham agora a terrível guerra da Rússia contra a Ucrânia, e há muitas pessoas, e isso não é porque elas são cínicas, que levantam uma pergunta se a comoção global sobre a guerra, que toda guerra é uma brutal desumanização, não passaria porque são corpos brancos morrendo, enquanto nós temos guerras persistentes que não ganham tal comoção sobre a dor. É certo que o racismo, o eurocentrismo, é uma das lentes que operam na comoção sobre a brutalidade das guerras, né? Então, a pergunta é que nós não sentimos apenas porque a dor do outro se põe diante de nós. E por que eu estou movendo entre apreensão para comoção? Porque é preciso que essa dor do outro se evada, tenha uma evasão. Se esvaia, desculpe. Tem uma evasão. Essa evasão é quando ela escapa aos sistemas de controle. Quando, de alguma maneira, o que viveu Maria da Penha passa por uma evasão dos sistemas de controle, de uma normalização de que os homens podiam abusar, controlar, desumanizar suas mulheres. Então, a reparação, ela começa com o encontro de uma mulher a mulher. Eu não estou dizendo que ela é suficiente, a gente vai ver isso com o verbo da Ivone, porque é quase que dizer como uma reparação começa. É quando essa dor ela é ouvida com a evasão dessas dores para fora dos sistemas que as controlam. Então, reconhecer o racismo, apreender o racismo, ter a inteligibilidade sobre o racismo, se comover diante das práticas racistas, nós já sabemos, não é suficiente ver as cenas, dado o estado de coisas que o racismo faz, que é um cinismo e uma alienação à dor imposta pelo racismo, que não basta apreender para reconhecer e comover-se diante dessa dor. Então, a pergunta sobre a comoção é uma pergunta de que dores conseguem evadir, conseguem ter essa evasão sobre os sistemas de controle, inclusive sobre os nossos sentimentos, que é sobre a aflição dessa mulher diante de nós, por exemplo, que sofre uma violência.
Então, eu conto uma história e eu começo a fazer esse vínculo sobre o como, junto com Ivone, porque Ivone vai dizer que, se a reparação chega após a desumanização, é uma longa permanência de espera pela reparação. E esse estado de espera, ele é um estado de alienação da própria sobrevivência. É a permanente vivência da ferida. Por isso que muitas vítimas não conseguem se reiniciar a vida, né? Reiniciar a própria história. Porque a dor é tão grande que ela aliena as possibilidades de construção da prática do possível fora da dor. Prática do possível é uma categoria que trabalha Ivone. Reparar e perguntar-se como fazemos a reparação sobre as práticas do possível depois de se sofrer brutais violências. Que é sobre isso a reparação. Então eu conto uma história. Vocês lembram de terça-feira, quando eu conto a história da minha tia-avó, que é suicidada pelo patriarcado? Eu me confronto, já onde estou hoje, no trabalho em que faço, com a história de Paola Albarracín. Ela era uma menina jovem de 16 anos no Equador, da qual vivia uma relação abusiva com o diretor da escola. Eu me recuso a descrever como uma relação amorosa consentida, tamanha a desigualdade de poder que há entre um homem maduro, um senhor diretor de uma escola, e uma jovem menina estudante da escola. Ela engravida. Paola engravida do diretor da escola, diz a ele, e ele ameaça, ele faz os enredos que nós sabemos do patriarcado. Ela toma veneno, que se chamam diablitos. Eu acho que em português a gente chama diabinhos, né? Vejam que há quase 100 anos de separação para minha tia-avó, e como a história se reproduz. Ela se suicida. A história é contada, se nós não tivéssemos outros mecanismos de apreensão dessa história, pelas memórias das colegas, pelo tempo histórico que vivemos, dessas histórias serem... Chumbinho, verdade, chumbinho. Essas histórias serem contadas de outra maneira, as responsabilidades não serem das jovens mulheres. Lembram que no capítulo anterior foi lembrarem que eu conto a história de uma tia-avó que eu sequer sei o nome. Então, quando eu me confronto com a história de Paola, e eu conheço a mãe dela, era aquela história que eu não fui capaz de contar, de eu saber o nome dela e de contar de outra maneira. E eu conheço a história de Paola e a senhora Albarracín pelo julgamento na Corte Interamericana sobre responsabilização do Estado do Equador, no Estado equatoriano. E é uma cena que a mãe de Paola passa, que a mim é uma das cenas que eu peço a vocês que pausem para me seguir, e eu adoraria ouvi-las, se essa cena também causa em vocês a aflição que causou em mim, que foi uma aflição daquelas de não imaginar que a desumanização pode chegar a tamanha crueldade. Eu peço perdão por ler o diálogo, que é um diálogo muito forte, então eu antecipo, se você achar que não vai suportar, está na página 138, que você coloque no silencioso 1 minuto, enquanto eu leio o trecho. É um trecho brutal, é um trecho que estão nos autos de Dona Pepita, quando um conjunto de organizações feministas leva o caso de Paola, porque ele percorre todas as cortes dentro do Equador e perde. Então se leva à Corte Interamericana, como o caso de Maria da Penha, era de responsabilização do diretor da escola. Então, lembram que eu contei que, segundo Primo Levi,
as verdadeiras testemunhas da história são as que sucumbiram, as que lembram o que foi a desumanização que viveram pela violência. Era Paola. Paola está morta. Então, nós tínhamos fragmentos de memórias das amigas, uma carta que ela deixa, que como eu imaginava, será que minha tia-avó teria deixado alguma carta e ninguém nunca disse? Então, eu espero que já tenha chegado em vocês o áudio em que eu digo que se você achar que é muito intenso, você coloque no silencioso, que eu vou ler o trecho do diálogo de Dona Pepita com o médico quando ela é chamada para autópsia da morte de Paola. Né? Lembrem que Paola toma o chumbinho. O médico me chamou e ao meu lado estava o corpo nu de minha filha aberta e os órgãos. Ele disse: senhora, e mostrando as mãos. Então, eu peço que vocês imaginem essa cena junto comigo. Imaginem a cena que eu passo a descrever. Um dos exercícios de reparação é nós imaginarmos a profunda dor que foi vivida por uma mulher vítima de tamanha violência. Senhora, mostrando as mãos, há uma carnosidade. Esse é o útero. Não há gravidez. Eu me pergunto, se sou uma mulher ignorante, como eu posso saber se era ou não uma carnosidade? Não posso saber se era um útero. Eu não sei vocês, mas eu talvez a minha capacidade de imaginação, que é um dos nossos verbos, imaginar, até onde vai a brutalidade do patriarcado, a ousadia da misoginia. Para se imaginar essa cena de se fazer uma autópsia para se saber se havia ou não gravidez, se tinha sido ou não porque ela estava grávida do diretor da escola, se mostrar um órgão a uma mãe com uma filha aberta, da qual a mãe não sabia se aquilo era um útero, aquilo era um fígado, aquilo era o quê? Né? Um baço. E dizia, tá aqui, tá vazio. É uma autópsia do patriarcado. Né? O patriarcado abrindo as entranhas para dizer, aqui não havia isso que estão nos acusando. Então, a mim, essa é uma das cenas mais brutais de inscrição da força do patriarcado a um corpo morto, a uma mãe diante dela, tentando buscar a verdade sobre o que se chamava o suicídio de uma filha de 16 anos. Então vejam comigo, entre 100 anos de história de uma tia-avó anônima e uma menina no Equador, no início do século XXI, uma história que ao mesmo tempo semelhante, que era de uma gravidez em um estado que persegue o aborto, em que o aborto é proibido, em que era o diretor de uma escola, uma família pobre, da qual ela não conta a ninguém, ela deixa uma carta. Mas como esse médico, que depois toda essa autópsia é contestada na justiça e se mostra que teve uma série de incoerências e se mostra uma mãe. E essa mãe dizer, se sou uma mulher ignorante, o que é essa contra-interpelação de Dona Pepita ao poder, né? E aí, quem são essas mulheres no Equador, de uma organização que se chama CEPAM, C-E-P-A-M, se alguém puder escrever aqui, Guayaquil, que é a cidade do Equador, que leva, junto com outras organizações, a história de Paola, quer dizer, alguém na comunidade, alguém ouviu essa história de Paola e disse, isso é preciso ser reparado, essa história não foi que Paola se suicida tomando chumbinho porque estava em sofrimento mental. CEPAM com C, C-E-P-A-M, se eu falei essa, eu falei errado, tá? CEPAM, com M de Maria no final, Guayaquil, que é a cidade, Guayaquil. Porque é importante conhecer os trabalhos, às vezes, dessas organizações pequenininhas, né, gente? Que tá aí no interior do Equador e que leva
É a primeira vez que um Estado nacional, na América Latina, no Caribe, é responsabilizado por violência contra as meninas e adolescentes em escolas. É uma ação importantíssima de reparação sobre violência. E sai de uma organização que é a importância da sociedade civil ao ouvir. Então, a história da reparação, que termina na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela começa quando alguém ali, naquela comunidade, naquela escola, naquela organização da sociedade civil, ouviu. É claro que há um sadismo nesse médio, mas há um sadismo no patriarcado. A violência contra a mulher, ela tem um sadismo, né? Então, e essa frase de Dona Pepita, ela é uma frase a mim que ela merecia uma abertura por si mesma. Ela falando isso à corte, está disponível esse vídeo, em que ela diz: como eu vou saber o que era aquilo se sou uma mulher ignorante? O que significa essa frase? Né? Então, e o que fazer com essa dor? Que é aí quando nós passamos para o capítulo de Ivone, na reparação. Dona Pepita esteve, né, 2 décadas buscando, junto com essas organizações feministas, a reparação sobre a morte da filha, que é a responsabilização do Estado. Esse é um processo de trabalho amoroso sobre o luto muito intenso, né? E de transformar esse luto de uma mãe na busca de uma verdade pela reparação. Então, que processo é esse? Como é isso? O que significa isso? Ivone vai responder: e como Dona Pepita fazia isso? Que é um exemplo sobre ela, mas serve para todas nós. Como fazermos isso em momentos de intensa dor, sem que nós vamos a sucumbir no processo? Porque ele é um processo de, imagina, anos e anos brigando dentro do Equador e perdendo as ações, como foi Maria da Penha. Os estímulos são muito mais para sucumbir do que para persistir, né? E aí Ivone vai dizer: para isso, para buscar talvez essa grande reparação, para não sucumbir diante das imensas violências, é importante exercer o dom, o perdão. Esse é um capítulo que tem que ser lido com muito cuidado, porque ele pode ser pensado que Ivone está num nível superficial de dizer perdoar o agressor. Ivone não está falando de perdoar o agressor. Ivone não está falando de perdoar o torturador. Ivone não está falando de perdoar os estados violadores. Ela está falando de exercer o dom do perdão a si mesma, para inclusive persistir. Por quê? Porque a busca pela reparação desde a dor, ela é alimentada pela raiva. Ela é alimentada por intensos intensos afetos que são de sucumbir. Então, quando ela diz sobre o perdão e o dom a si mesma, ela vai dizer: mas isso não é feito sozinha. Esse é um capítulo lindo, um trecho lindo que nós vamos ler juntos. Ela diz: é uma reparação interior. É preciso fazer uma reparação interior para esse processo da reparação frente aos estados, frente às forças, frente às leis. E o que é essa reparação? Porque ela diz: o mal existe. Ela diz: eu quero falar da reparação que é diferente dessa que eu descrevi sobre Dona Pepita e todo o sistema dos tribunais. Dona Pepita fez um processo de reparação interior, que é perdoar a si mesma. E o que significa perdoar a si mesma? Ela diz, porque, vamos juntas, se vocês estão com o livro, na página 147. Ela diz: perdoar não é esquecer, porque nós não esquecemos. A ferida está ali, né? Mas oferecer-se o dom e oferecer-se esse perdão é fazer com que a ferida permaneça. Não é esquecer, mas que ela não nos consuma. Porque essa dor, ela nos impede de caminhar para a liberdade, para experiências de liberdade. O perdão nunca é para o algoz, é para si mesmo. Então, vamos na página 148, que eu queria... Comecemos com a 147.
no último parágrafo, será que eu posso ler um trecho longo da Ivone? Se alguém me disser sim, aí eu leio, tá? Eu queria começar com não somos pedras, mas humanos. Se alguém autorizar, seria tão bom se alguém pudesse ler e não ser só eu, né? Que a gente teria diferentes vozes e... Vamos lá. Podemos ler, abram aí, na 147. Não sei, será que vocês podiam ler ao mesmo tempo que eu? Porque a gente imaginaria a gente lendo junto. Vamos tentar ler juntas. Não somos pedras, mas humanos. E os humanos ferem os humanos e sofrem com a ferida causada. Minha pessoa e minha imagem não são sempre feridas por alguém, e até por mim mesma. Não há como fugir dessa realidade e inventar seres humanos que evacuam a dor e a violência de seu cotidiano. Seres humanos angélicos, imaginários, idealizados. É real o desejo de impor um castigo ao outro que me faz ou nos fez sofrer. Então aqui não há nenhuma ingenuidade. É real esse desejo de impor o castigo. Porém, a concentração na mágoa, na raiva e as lembranças das agressões recebidas são destrutivas e, portanto, opostas ao movimento do dom. Elas não podem ser esquecidas, é verdade. Entretanto, as trágicas lembranças, que talvez simbolicamente ainda estejam sangrando, não devem ser alimentadas. Há que estancar o sangue por meios talvez provisórios. E segundo os métodos usados, não se pode arrancar a tênue pele que vai se formando na cicatrização, pois perde-se sangue e vida de novo. Olha que coisa linda! Não se pode continuar sofrendo da agressão outrora recebida. Mantê-la seria continuar uma forma de masoquismo e dar-lhe uma importância que não nos liberta. Eu vou continuar, um trecho longo. Vamos, continue lendo comigo. Não reforçar o golpe recebido é oferecer um dom a si mesma. Isso significa que, embora não nos esqueçamos do mal que nos foi feito, não queremos nos submeter emocionalmente a ele. Por isso, o perdão é um dom, um presente que damos primeiro a nós mesmas. Porque através dele, não nos submetemos à agressão de que fomos vítimas. Perdoar-nos é acolher-nos dentro dos limites da nossa circunstância e dar um passo adiante. Não posso e não devo esquecer o mal do qual já fui vítima, eu, autora. O dom a mim é, primeiro, o reconhecimento dos limites da vida. E aí a pergunta que faz Ivone é como eu alimento esse dom? Como eu construo esse dom? Da onde ele vem? Porque ele não é um ato racional, gente. Sofrer a violência e dizer, mas agora eu vou passar do estágio do luto, do sofrimento, para viver o perdão a mim mesma. E aí vem, na página 149, segundo parágrafo. Olhem que coisa linda! Estamos no nível da construção da nossa interioridade. É sobre o perdão interior, né? E é aí mesmo que mora a possibilidade do dom a nós mesmos, do perdão. Porém, como se fará isso? Não basta um monólogo interno, dada a relacionalidade do nosso ser. Não saio dessa situação enredada em mim mesma. Alguém deve me ajudar a reparar a mim mesma. Estamos no nível do tratamento do si mesmo com o outro. Aí ela desce o parágrafo. É a amizade, no sentido amplo, que realiza a aproximação e intercâmbio, que me abre a um outro tipo de diálogo comigo mesmo. Se há a possibilidade da construção do perdão a si mesma, ela vem do encontro com a outra, que ela chama amizade. O que é esse encontro mulher a mulher que eu chamava? Essa construção da interioridade para esse exercício de não esquecimento, mas de não subordinação permanente à ferida. Porque a sobrevivência sob a permanente sangrar permanentemente a ferida é viver sob o controle do agressor, é viver sob o controle do opressor. Mas a gente só faz isso se encontrando. Não tem outro jeito, não tem outro. Não somos nós sozinhas. A construção da interioridade precisa do outro, da outra cuidando de nós.
E aí onde ela chama a amizade. Amizade é um substantivo tão lindo, né? Ele é existencial. E aí ela vai dizer na página 151, eu particularmente acho esse o capítulo mais lindo da Ivone. É uma sabedoria vivida na prática do possível, e não de ideais de perfeição que tornam qualquer vida sofrida impossível de ser revalorizada. É sobre revalorizar para buscar a liberdade, a libertação, inclusive, dessa opressão. Então, perdoar, ele se dá o caminho da esperança para reparar, e ele começa com esse perdão interior. Então, perdoar não é um ato para o outro, não é um ato para o agressor. Os estados devem fazer isso, né? Eu não estou aqui para defender castigos perpétuos. Essa não é a pergunta que me interessa. A pergunta que me interessa, até porque a justiça de Dona Pepita, pela reparação, pela convocação do Equador, do Estado do Equador, sobre o mal feito à filha, não faz a justiça de trazer a filha de volta. Então, a justiça das leis, ela repara uma história, mas quem repara o vivido é essa reparação interior. Então, nós temos a reparação de uma história, uma reparação de um estado de coisas, em que ele é antecipatório, ele protege mulheres de novas gerações, né? Entre a minha tia-avó e Paola, é uma história que se repete, mas algo que mudou sobre como responder a essas brutais violações, a tal ponto que nós temos a reparação do Estado de forma da lei e certamente a reparação interior que permitiu a história de Dona Pepita ser ouvida, a dor dessa mulher ser ouvida, a dor dessa menina ser imaginada. O que, por exemplo, com a minha tia-avó anonimizada e esquecida, inclusive pelos arquivos, pela história, não houve forma de reparação. E o que eu tento fazer ao contar sobre ela, esse exercício de reparação imaginária, interior, 2 gerações depois de mim, para ela, como diz Ivone. Eu começo a passar para as perguntas de vocês e ver se fez sentido essa conversa sobre reparação dentro de uma conjugação de um verbiário feminista. Que imagina como é que nós praticamos a reparação desde o feminismo para uma esperança feminista. Eu começo com vocês. A Magna diz que foi bacana, o perdão é um ato novo, e é muito bonito a maneira que ela escreve sobre o perdão, né? Porque ela traz a ética religiosa, mas ela traz uma ética religiosa, ela traz uma ética religiosa que conversa com todas nós, mulheres religiosas ou não religiosas, mulheres de uma fé católica ou não católica. Isso é conversar com o mundo, isso é atravessar os nossos espaços de pronúncia, né, gente? Então, é a mim. Então, se nós temos Dona Pepita e Paola, a minha tia-avó, nós temos aqui a costura sobre essa reparação interior que oferece Ivone a nós. A mim também, sabe, Oliveira, me fez refletir muito. E hoje, pensar. E eu fico pensando, Ivanise, por que é tão difícil perdoar? Primeiro porque nós não fazemos isso sozinhos. Nós não fazemos isso e nós erramos na transitividade do verbo perdoar. A transitividade do verbo perdoar não é o agressor. Não é de uma face e de outra face. É a si mesma. É a se libertar daquela desumanização imposta pelo agressor. Eu também gostei, sabe, Debbie Dourado, de imaginar a gente lendo ao mesmo tempo. Quem estiver nos ouvindo nas casas deve imaginar que todas nós somos, assim, fora da realidade. Mas esses encontros de leitura são muito importantes, né? Que quase como encontros de oração, que a gente lê, a gente parar para pensar. Imagine
quantidade de gente aqui, mais de 200 pessoas parando para ler, para pensar. Uma horinha nós pararmos para pensar sobre o que é reparar, o que é perdoar, o que é... Lembrar e reparar faz muito sentido. E juntos, eu perdi só seu nome. Porque quando a gente lembra, e lembra do que... fora da amnésia dos sistemas de opressão, nós começamos a nos mover para essa reparação interior de se perdoar, né, do dom, para conseguir reparar. Então, no meu exemplo, na minha entrega a vocês, contar essa história da tia-avó, da qual eu fui capaz de fazer a pergunta sobre o nome dela, enquanto os que viveram o tempo dela sabiam o nome dela, né? Mas a gente precisa, inclusive quando nós que somos quem fazemos o mal ao outro, né? Como é dado a reparação interior e esse encontro do dom, né? Perdoa uma pessoa que foi julgada por STF, mas eu acho, Mari, que esse não é o perdão que nós estamos falando. Esse é o perdão do poder dos Estados nacionais. Então, por isso que Ivone disse que não é o perdão da lei que vai interessar ela. Nós não podemos abandonar, a sua pergunta é muito importante. Esse é a conjugação de perdoar pelo patriarcado, que é dentro do seu abuso de poder. É achar que o sujeito que não só quebrou a mala, a placa, como fez ameaças, como era um sujeito odioso, um sujeito misógino, possa ser perdoado, né? Então, esse é o uso do perdão dentro do sistema de opressão. O que nós estamos fazendo aqui é a conjugação desde um verbiário feminista. O que significa reparar, o que significa perdoar, o que significa lembrar, dentro de uma conjugação feminista que é que desafia essa ordem. Então, o nosso desafio não é olhar para além da circulação da forma de conjugação desses verbos e dizer, não é isso como nós queremos viver, porque os verbos é sobre viver, é sobre agir, é sobre movimentar-se, é sobre transformar. Então, o que sofre uma mulher vítima de violência brutal, o que sofre uma mãe que tem sua filha matada pelo patriarcado, o que sofre um companheiro que tem o seu companheiro morto pela homofobia, é ser subsumido à lembrança dessa dor, que é uma forma desse sistema de opressão, manter esse sujeito em profundo e em eterno sofrimento, com essa ferida sangrando. Então, a reparação, que nós nunca podemos abandonar, a institucionalidade da reparação, eu jamais abandonaria, né? A minha própria história é por buscar a reparação das cortes, nas formas institucionais de se contar uma história, mesmo que eu perca. Então, quando eu abro processos judiciais às pessoas que me ameaçam, é para também desafiar como se conta uma história. É para, nesse tempo presente, buscar uma reparação dentro da institucionalidade. E mesmo que eu perca, isso tem um papel histórico para outros que vão contar a reparação sobre esse tempo presente, ou sobre as incapacidades de reparação da institucionalidade posta. Mas é preciso fazer esse movimento de reparação interior e nós não fazemos sozinhos, nós fazemos com outros, né? A reparação feminista ocorre sempre na coletividade. Mesmo quando seja uma única mulher que morre, que é vítima, que sofre uma perseguição, né? E a reparação é sempre coletiva. Quando a reparação é feita de mulher a mulher e ela chega aos tribunais, como de Dona Pepita e de Paola, você tem um precedente para as meninas em situação de violência nas escolas. Você tem um marco para a interpretação sobre o equívoco, sobre o injusto, sobre a brutalidade dessa forma de violência. Então, as reparações, elas são vividas no coletivo e as suas conquistas, elas são inclusive intergeracionais, né? O mundo, se esperamos, que o mundo jurídico das reparações, depois da trágica história de Paola, é diferente, como foi da minha tia-avó. Da minha tia-avó não havia possibilidade de um tribunal, de uma escuta, de que ela foi matada pelo patriarcado, né?
né? Uma história que ou ela tinha um sofrimento mental, ou ela tomou veneno, ela estava grávida, o que foi. Aqui não, aqui a forma com que o patriarcado conta a história foi desafiado. Porque alguém imaginou, alguém escutou. Pensem os verbos que nós já fomos e pensemos no exemplo de Paola e Dona Pepita. Paola se suicida. Ela toma o chumbinho. Mas alguém ouviu a história de Dona Pepita. Alguém escutou essa história, disse: minha filha não se mataria. Minha filha não tinha razão para se matar. Alguma coisa aconteceu para minha filha. Alguém ouviu as colegas de Paola dizendo: ela vivia violência com o diretor da escola. Alguém imaginou o que era tomar esses chumbinhos e o sofrimento que ela passa, porque ela toma os chumbinhos, ela chega na emergência do hospital, ela não é cuidada, ou seja, quando alguém ouve, passa a imaginar o que foi esse itinerário de dor. Alguém se aproxima dessa história, diz: essa história não diz respeito só a essa mãe que vive esse luto, é aquela aproximação do feminismo que diz: isso me toca, isso me aflige, isso me assombra, que é o verbo aproximar. Alguém passou a acalentar essa mulher, passou a cuidar dessa mulher, de Dona Pepita, dessa dor, que é esse conjunto de organizações que passou mais de uma década peregrinando por tribunais em busca dessa reparação. Alguém passou a lembrar a história de um jeito diferente, porque houve uma disputa pela lembrança. Alguém, né, o diretor da escola, os homens envolvidos tentavam lembrar: não, ela tinha relações consensuais, ela era isso, ela era aquilo. E alguém passa a lembrar a história de Paola de outro jeito. E alguém disputa as reparações. Com Dona Pepita, para esse perdão interior, como diz Ivone, essa reparação interior, e a reparação dos grandes estados nacionais, das leis e dos tribunais. O que nós esperamos é para recriar um novo futuro, que o da minha tia-avó, com a trágica história de Paola, seja a recriação de um mundo diferente para as mulheres, para os meninos que vão vir. E aí nós seguimos os verbos. O que nós temos que, me parece, o exercício dos verbos é ir posturando essa possibilidade de imaginar, como diz Ivone, práticas do possível, que isso é esperança. São as práticas do possível. A esperança feminista, se eu posso arriscar, nós estamos passando a metade, né, gente, dos verbos. Eu estou errada? A gente está ouvir, imaginar, aproximar, acalentar, lembrar, reparar. A gente está no 6º, indo para o 7º semana que vem. É exercer essa prática do possível e disputando reparações permanentemente. Nós não podemos, nem no nível da reparação interior, da reconstrução interior, porque é isso que nos fortalece, porque senão nós sucumbimos com a violência. A violência é brutal, gente. Violência de ser ameaçado, violência de sofrer uma violência, né? De ser vítima de violência, de ter medo de habitar o corpo que se habita. O racismo, ele é cotidiano. Sucumbe porque consome a energia vital em torno do medo, em torno da dispossessão que esses regimes fazem sobre o nosso próprio corpo, né? Então, é uma forma de, não é esquecer, mas de perseverar. Desanimar, sabe, Calmaria, é sucumbir. Eu não quero dizer que nós não podemos sofrer e devemos, nós não temos como afugentar a dor, nós não conseguimos afugentar o mal da vida, mas a resistência, se podemos chamar resistência feminista, que é essa de talvez um acalento interior, que é isso que Ivone vai chamar do perdão interior, do dom a si mesma, para exercer as práticas de liberdade, de libertação. A gente tem 3 minutos para terminar. Eu queria muito saber se fez sentido. Se vocês querem, podem começar a colocar as palavras para nós encerrarmos. Obrigada, Ilka. Vamos lá, se vocês quiserem começar a botar aqui palavras que a gente leva de hoje.
palavras que a gente leva de hoje. Eu estou aqui para começar a ler que palavras que tocaram vocês. Resistência, enfrentar. Enfrentar é importante. Comoção, muito importante. Amizade. Amizade é uma palavra muito bonita, gente. Muito bonita. Remediar. Remediar é lindo. E eu diria que talvez remediar fosse talvez um verbo mais miudinho e feminista que reparar. Porque reparar traz a convocação das leis, dos estados. Né? Eu gosto muito de amizade também para hoje. Superação, sentir, empatia, rehumanizar, acolher. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso da amizade, né? O que é a amizade? Que é esse encontro, cicatrizar. A cicatriz é isso, a ferida está sempre ali. Então não é esquecer. Reparar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. É fazer lembrar, mas desde outro lugar que nós lembramos, né? Que é o da não imobilização, que é como diz a Sayonara de mobilização. Transcender, curar juntas, a cura, transformar, perdoar. Você vê como o verbo perdoar, ele foi um verbo que foi colonizado pelas religiões e que é bonito, né? Das filosofias religiosas. Mas como é que nós podemos pensar o perdoar para nós no mundo de encontro do vivido? E que não seja esquecer, superar, respirar, seguir. Tem algo sobre seguir. E tem algo sobre seguir, sobre não sucumbir. Compaixão, acolher-se. Tem um reflexivo em todo o verbo, em todo o exercício do reparar. Eu gostei muito de imaginar que a gente leu junto. Eu espero que vocês não tenham me enganado sobre a leitura conjunta, mas eu quis imaginar que tinha muitas pessoas lendo, mesmo lendo mentalmente junto. Que é lindo imaginar se a gente pudesse tirar uma foto juntas, né? Dizendo, vamos ler juntas. Em que lugares que a gente lê junta, né? Um trecho. E lê ao mesmo tempo, em que a gente ouve muitas vozes. Essa é uma cena linda para mim. Eu vou subir o vídeo, se vocês puderem contar se vocês leram junto, se onde vocês estão, o que vocês estavam fazendo. E nós voltamos terça-feira que vem. Eu vou tentar convencer muito a Ivone a estar aqui para o recriar e para o celebrar com vocês, porque eu acho que eu queria estar aí do outro lado, também fazendo perguntas a ela. E vamos ver se dá certo, viu? Um beijo em todo mundo, até semana que vem. E obrigada por terem vindo. E domingo a gente tem banquinha, não falta. E façam o dever de casa, gente. Que é o exercício lá, lembra da letra E? Um beijo.